Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Andreasa, mais cedo a gente falava sobre esse racha no Centrão com o nosso Rodrigo Orengo, no pior momento possível do presidente da República, né, que pulverizou a própria base aliada, acabou com o próprio partido e ainda não conseguiu formar uma base para chamar de sua. Bom dia, Andreasa. Bom dia pessoal. Isso no momento em que não nos esqueçamos, há uma pandemia entre nós, a peste está entre nós e supostamente deveria estar andando uma agenda reformista no parlamento. Mas, como temos dito aqui com grande frequência, há uma eleição municipal esse ano e já está deflagrado há algum tempo o processo eleitoral de sucessão nas presidências da Casa, sendo aquele mais sangrento, mais disputado, aquele que gera maior expectativa, o da Câmara. É óbvio que a razão matriz, chamemos assim, para esse chamado racha no Centrão é a sucessão do Rodrigo Maia. Como eu disse, esse processo já está deflagrado e, importante, condicionará incontornavelmente qualquer reforma, o andamento de qualquer reforma, condicionará, a rigor, a agenda do parlamento nos próximos meses. Numa primeira camada, Megali, a gente pode falar numa espécie de recado de DEM e MDB, que são os agentes, né, os partidos agentes desse racha, DEM e MDB querendo mostrar ao mundo e, portanto, ao governo Bolsonaro, que Arthur Lira, dito líder do antigo Centrão, daquele bloco maior, que Arthur Lira não é tão forte assim, não é tão grande assim. Se isso não tivesse ficado claro ainda para o governo depois da votação desastrosa do Fundeb. O Arthur Lira prometeu, vendeu para o governo aquilo que não pôde entregar. A derrota na votação do Fundeb foi do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, que quis embutir vários gatilhos fiscais no Fundeb. Foi do governo Bolsonaro, portanto, porque o ministro Guedes é o posto Ipiranga do governo Bolsonaro, mas foi também do Arthur Lira. E se isso não tivesse ficado claro, o Centrão rachado vem agora mostrar para todo mundo que assim é. Numa segunda camada, e aí as coisas vão ficando mais interessantes, pensando na dinâmica mesmo do parlamento, esses partidos que se afastam, que racham, né, que deixam o Centrão do Lira de lado, também querem educar o governo Bolsonaro, que é ruim de política, está tentando aprender, mas é ruim de política, querem educar o governo sobre o fato comprovado pela história da Câmara de que os deputados, especificamente, no Senado não funciona muito assim, mas que os deputados, especificamente, não gostam de interferência direta, explícita, pública, do Planalto em eleição parlamentar. Né? Convém ter um pouco mais de discrição. Todas as vezes, pelo menos na história recente, em que presidentes quiseram interferir, mostrando poder na Câmara, na sucessão, naquele comando, como se diz, deu ruim. Né? Se Lira, que continua sendo um nome forte, Arthur Lira, é o candidato do governo, que se deixe isso claro. E aí, essa secessão no Centrão mostra isso. Andreasa, Oi. Dilma tentou, só para reforçar o seu argumento, Dilma tentou interferir na eleição, ganhou de presente um Eduardo Cunha. É isso. Lula, quando colocou o dedinho dele ali, acabou produzindo um Severino Cavalcante. É isso. É o que a história nos conta. Recente. A história é recente. É claro que os governos têm seus candidatos e seus preferidos na sucessão da Câmara. É normal isso. Mas a interferência explícita paga um preço. Né? Se o nome, como eu dizia, é o Lira, se ele é o candidato do governo, o parlamento faz questão de deixar isso claro agora. E aí se paga um preço. Pagam esse preço o governo, a agenda do governo, qualquer que seja, porque há muitas dúvidas sobre isso, vamos chegar lá, e paga também o Arthur Lira. Em eleição na Câmara é preciso pelo menos parecer independente. Né? Isso é muito importante. E aí eu quero entrar aqui numa terceira camada para concluir esse comentário, que para mim é a mais interessante. Chamar atenção para o ínter da agenda pública brasileira que está na ordem do dia, que influencia a disputa pelo comando da Câmara e explica também esse racha, essa secessão no Centrão, que é a disputa sobre a manutenção ou revisão, flexibilização do teto de gastos. Isso, para entrar na matéria fiscal, na matéria reformista, tendo a ver com a reforma tributária, isso será tema da campanha. Grosso modo, sendo bastante simples aqui, o grupo do Lira é o grupo desenvolvimentista, é o grupo do Rogério Marinho, é o grupo do Tarcísio de Freitas, do general Braga Neto, o grupo do Pró Brasil, o grupo que quer sim encontrar soluções. Vejamos o que se fez com o Fundeb.
tentando embutir ali um jabuti para o Renda Brasil, para financiar o Renda Brasil. Inconstitucional. Esse grupo desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, que quer investimentos para o Brasil crescer, o grupo muito simbolizado por Rogério Marinho naquela reunião do dia 22 de abril, reunião presidencial, esse grupo é o grupo do Arthur Lira e trabalha, isso vai ser uma agenda de campanha, não nos enganemos, para flexibilização do teto de gastos. Já o grupo do Rodrigo Maia, que talvez possa ter como candidato o Baleia Rossi, presidente do MDB, também ele importante na reforma tributária, esse grupo trabalha pela manutenção da austeridade fiscal, pela não flexibilização do teto de gastos. Então nós temos aí uma disputa incorporada pela eleição, uma disputa de futuro da agenda econômica, o teto de gastos em xeque, goste ou não dele, está em xeque, e isso condicionando o futuro da agenda na Câmara. E se condiciona o futuro da agenda na Câmara, se condiciona o futuro da eleição à presidência da Câmara, condiciona o futuro da agenda econômica do Brasil. Acho que essa é a camada mais importante que explica esse racha, o futuro do teto de gastos. O Andreas, a gente está falando nomes que são pronunciados por nós desde sempre, né? Arthur Lira, Baleia Rossi. Qual será o futuro daquela turma da nova política? A patrulha anticomunista, a patrulha canina anticomunista que nasceu em 2018, hein? Olha, a gente precisa ver como aquela galera que ascendeu com Jair Bolsonaro, boa parte dessa turma já está afastada de Jair Bolsonaro e teve eleição muito devida a Jair Bolsonaro. Será difícil, imagino que com muita dificuldade esse pessoal conseguirá se reeleger. De qualquer maneira, não se chega ao parlamento, à casa do povo, o espaço da democracia representativa em que a política é fundamental, fazendo discurso de antipolítica. Paga-se um preço. O sujeito fica escanteado em comissão, tem pouco protagonismo, participa pouco dos debates. Vejam, no começo de 2019, vários nomes, sobretudo do PSL, né, antes do PSL rachar, né, parece que esse é o verbo do dia, rachar, né? Antes do PSL rachar, o protagonismo, a presença de vários deputados, né? Olha essa pessoa participando. E aí, aos poucos, à medida que a vida parlamentar vai avançando e a política se impõe, e a negociação política se impõe, aqueles que criminalizaram a atividade política vão ficando de lado. Então, o futuro, eu não sei. Eu sei que essa turma chegou e o parlamento continua com as mesmas qualidades e com os mesmos problemas. Interferiram muito pouco. É isso, Andreasa. Boa terça, até amanhã. Beijo, pessoal.